Olá, loucos por Jesus! Chegamos mais uma vez aqui no canal para estudarmos a querida Palavra de Deus. E estamos hoje em 2 Coríntios, capítulo 2, nessa segunda-feira. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo e eu quero que você já vá se preparando aí para uma aula muito bacana, porque 2 Coríntios, o apóstolo Paulo continua a tratar dos assuntos referentes a essa igreja que ele fundou. E são assuntos muito profundos e que vão abençoar muito o nosso coração. Quero te lembrar que as aulas são toda segunda, terça e quarta, somente no meu YouTube, às 19 horas. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se depressa para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Vamos lá então comigo? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1, o apóstolo continua o assunto que ele estava tratando no capítulo 1. No capítulo 1, Paulo falou assim: eu até pensei em passar por aí de novo, mas eu vi que a minha ida causaria tristeza. Por quê, gente? Porque Paulo estava corrigindo a igreja. Então ele falou, eu estou querendo ir, mas se a minha ida for causar tristeza a vocês, eu não sei mais. Aí é exatamente com esse tom que ele começa o capítulo 2. Olha o que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Paulo não quer fazer uma visita para piorar, para entristecê-los. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês a quem tenho entristecido? Ou seja, Paulo está dizendo, vocês são a minha alegria, mas se eu sou a tristeza de vocês, essa relação não está bacana, então não vale a pena eu ir aí. Verso 3, escrevi como escrevi, ou seja, lá em 1 Coríntios, né, Paulo está dizendo, eu escrevi as coisas que eu escrevi lá na primeira carta, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Paulo estava dizendo, eu escrevi as coisas pesadas lá na primeira carta, para quando eu chegar aí a gente está de boa. E eu achei que vocês iam entender isso. Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Meu Deus, que coisa mais linda. Isso aqui é o pastor expondo o coração dele, gente. O pastor está dizendo para as ovelhas, gente, eu escrevi a carta que eu escrevi para vocês com grande aflição. Eu escrevi com angústia de coração. Eu escrevi chorando o tempo todo. Eu não escrevi para entristecê-los. Eu escrevi para uma coisa só. Para que vocês saibam como é profundo o meu amor por vocês. Ou seja, Paulo estava dando aqui ele estava dizendo, tudo que eu escrevi lá na primeira carta para corrigir vocês foi por amor. Não foi para prejudicar ninguém. Eu não quis entristecer nem magoar ninguém. Eu quis que vocês consertassem o que não estava certo. Queria que vocês andassem no evangelho como ele tem que ser vivido. Foi isso que Paulo disse e foi isso que ele está repetindo aqui em 2 Coríntios, capítulo 2. Aí agora ele vai falar do perdão para o pecador. Ele tratou disso lá na primeira carta e agora ele vem com esse assunto novamente. Olha o que ele diz, verso 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para que eu não seja demasiadamente severo com todos vocês. Então Paulo está falando daquele cara que teve um relacionamento com a madrasta e que estava causando grande tristeza, porque ele teve que trazer aquele assunto lá na primeira carta de 1 Coríntios, e isso machucou a igreja, machucou o próprio Paulo. Verso 6. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por uma excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Paulo está dizendo, gente,
A disciplina que a gente já colocou sobre esse cara, que praticou esse pecado tão terrível, já foi dada. Agora, ao invés de continuar massacrando o cara, vamos demonstrar por ele o nosso amor, vamos abraçá-lo, para que ele não seja tomado de uma excessiva tristeza e desanime até de caminhar com Jesus. Infelizmente, gente, a gente vê isso muito dentro das igrejas, né? A pessoa comete um erro e todos são sujeitos a errar. E o problema não é a pessoa cometer o erro, o problema é que muitas vezes, na tentativa de restaurar a pessoa, a igreja faz pior do que o próprio erro da pessoa, né? A Bíblia nos instrui a restaurar a pessoa, não a jogar ela fora. É um ser humano. Tem que ser disciplinado? Tem. Mas não pode ser tomado de excessiva tristeza. Verso 9. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isso é, se seriam obedientes em tudo. Então Paulo está dizendo, quando eu escrevi a primeira carta e eu dei as instruções, foi um teste, porque eu queria ver se vocês iam obedecer tudo que eu estou falando. Verso 10. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo olha esse texto, gente, esse texto que é muito louco. Paulo está dizendo, se vocês perdoaram alguém, eu também já perdoei. E sabe por que eu estou perdoando também? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Ei, quando não liberamos perdão para as pessoas, quando guardamos ranço no nosso coração de alguém, nós literalmente estamos convidando o diabo a ter vantagem sobre nós. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque eu acho que eu não conheço nada na terra que atrai mais demônios do que falta de perdão, do que ódio do irmão. Nada. Acho que se você fizer um feitiço, acho que se você fizer uma invocação de demônio, vem menos capeta do que se você guardar rancor, mágoa, ódio no coração de uma pessoa. Paulo está dizendo aqui, para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, eu liberei perdão. Lição muito séria aqui para mim e para você. Agora no verso 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Olha isso, gente. Quando Paulo chegou a Troade, ele viu que Deus tinha aberto uma grande porta para ele pregar. Mesmo assim, ele não teve um segundo de paz. O que é que a gente aprende com esse verso? Nem sempre o que é de Deus traz paz. Se a gente for olhar isso, gente, Adolf Hitler, ele não matou milhões de judeus com a consciência pesada, não. Ele matou em paz. Ele matou achando que estava fazendo um favor maravilhoso. Agora eu te pergunto, o que ele fez foi de Deus? Não. Então é possível pecar em paz e é possível obedecer a Deus sem uma gota de paz. E estar no centro da vontade de Deus sem uma gota de paz. Toma cuidado com esse negócio de paz. O que dirige a vida da gente não é paz. É esse livro aqui. É esse livro aqui. Verso 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Paulo agora faz uma comparação. Ele fala que nós, os salvos, somos como se fosse o perfume de Deus. E onde a gente passa, esse perfume de Deus, que é Jesus, vai sendo espalhado para os cristãos e para os não cristãos. Olha que linda essa comparação que ele faz aqui. Verso 16. Para estes, ou seja, para os perdidos, nós somos cheiro de morte. Mas para aqueles, ou seja, para os salvos, somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo está dizendo, gente, nós somos o perfume de Deus
espalhando a notícia de Jesus para todo lugar. Para os perdidos, nós somos cheiros de morte. Para os salvos, nós somos fragrância de vida. Mas nós não negociamos a palavra de Deus. Em outras palavras, nós não mudamos o que pregamos porque vamos ganhar dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro com isso. Não vamos mudar. Nós somos homens e mulheres que falam com sinceridade diante de Deus como homens e mulheres enviados por Deus. Ou seja, Paulo termina esse capítulo dizendo que o que move a vida dele não é o lucro, é ser um entregador do perfume do céu, que é Jesus. Esse capítulo mexe muito comigo, principalmente o texto aqui do verso 11, onde Paulo diz que ele libera perdão para que Satanás não alcance vantagem sobre ele. Faz uma sondagem do seu coração. Quem sabe não tem alguém que você precisa perdoar, e quem sabe essa falta de perdão não está causando aí, dando para o diabo alguma vantagem sobre a sua vida. Deus eu abençoe essa pessoa querida que estudou 2 Coríntios capítulo 2 comigo. Eu quero te pedir, ajude cada um de nós. Ajude-nos, Deus. Nós não queremos que Satanás tenha nenhuma vantagem sobre nós. Nos ajuda a ser como Paulo, que entendia disso e que liberou tudo no seu coração para poder viver completamente o propósito do Senhor. Eu declaro que nós seremos o bom perfume de Cristo nessa geração, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, me dá um like aí, também comenta aqui embaixo o que você achou da aula de hoje, porque isso sempre é muito bom para mim, né? Quero te lembrar que amanhã, terça-feira, temos aula às 19 horas e quarta também. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se para você ter acesso às aulas que passaram e às aulas que virão. Passa na loja do Lucinha e adquire também esse livro, O Significado do Casamento. Vai te abençoar muito esse livro. Tem também esse livro ali, eu acabei de falar do assunto, ó, Força para Perdoar, Coragem para Pedir Perdão. Esse livro eu escrevi junto com a minha querida Patiguel. Olha esse livro aqui para as mulheres, Diário de Oração. Todo dia tem uma meditação numa palavra para as mulheres. É algo lindo demais. Todo dia você vai ouvir uma palavra de Deus para você. Tem o livro Tratamento de Choque, que é para você se tornar ainda mais louco por Jesus. E por último tem esse aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, um livro que combate fortemente aí o ateísmo e o agnosticismo. Esses livros todos se encontram na loja do lucinho.com.br. Lá também tem muitas camisetas, livros, bíblias, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar para vir para uma das nossas 2 caravanas para Israel. Temos 2 caravanas em 2024. Uma em março, onde iremos para Dubai e Israel, e outra em outubro, onde iremos para Israel e ilhas gregas. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br, faz depressa a sua inscrição lá e venha conosco fazer a viagem mais extraordinária da sua vida.